Olá, gente. Bom dia, Tami. Bom dia, Alberto. Aproveito aqui para fazer um agradecimento especial por vocês dois estarem aqui conosco no nosso evento. A participação de vocês é extremamente importante. Eu tenho certeza que todos aqui vão se beneficiar com as suas contribuições. Bom, gente, nesse painel nós vamos abordar os desafios da evolução tecnológica, a integração entre pessoas e tecnologia e vamos explorar as tendências de mercado. E antes da gente iniciar com as perguntas, eu queria saber da Tami. Tami, você é da área de inovação ali da KPMG. Explica um pouco para a gente, para o pessoal te conhecer, qual é a sua função ali dentro? Legal, bem, bom dia, obrigada pelo convite, pela abertura, que é isso, é sempre um prazer estar com vocês. Eu sou apaixonada, aproveitando aí o dia do cooperativismo, eu sou apaixonada por modelos de rede, e o cooperativismo, para mim, ele traz essa essência, então é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada a todos que estão participando, é sempre importante a gente estar evoluindo, a gente vai discutir muito sobre a cultura da transformação, como é que a gente continua aprendendo. Mas, falando um pouquinho sobre mim, né, eu atuo na KPMG, mais especificamente numa área que a gente construiu focada para ajudar as empresas nesse processo de transformação digital. Mas a KPMG por si só também é uma empresa que está transformando, né? Então, o meu dia a dia, normalmente, ele é resumido em como é que eu participo da transformação da KPMG. Obviamente, nós somos uma equipe, né? A gente sempre trabalha em conjunto e transformação digital é um esporte coletivo. Então, como é que a gente faz parte das discussões, né? Eu tive a honra de participar do comitê de inovação dentro da firma. Então, como é que a gente discute como é que a gente transforma uma empresa de mais de 100 anos, quais são os desafios, como é que a gente integra as pessoas. E, por outro lado, eu também ajudo as organizações a fazer isso dentro dos próprios processos, seja desenhando estratégias de como é que eu transformo e para onde eu transformo, né, nesse mundo de possibilidades, como também para executá-las, né? É muito importante a gente tirar as coisas do papel. Então, as ideias nos dão direcionamento, mas o que vai gerar o valor mesmo é executá-las. Então, esse é um pouquinho do meu dia a dia, e, de novo, um prazer estar com vocês. Maravilha, Tami. Obrigado. Eu que agradeço sua participação aqui com a gente. E você, Alberto, primeira vez aqui com a gente, da Escola do Caos. Conta um pouco de você, o que é a Escola do Caos, para o pessoal entender do que a gente está falando aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado, Tami. Prazer estar aqui com vocês, nossos amigos. Escola do Caos simula situações caóticas dentro das companhias. A gente é chamado, todo mundo já deve ter visto aquele crash test, né? Que é muito característico dentro das indústrias automotivas, né? Você coloca aqueles bonecos, joga o carro em cima da parede e vê o que acontece com os bonecos. Agora imagina isso do ponto de vista comportamental, né? Dentro das empresas, a gente simula como é que os executivos, os funcionários, de uma forma geral, reagem em situações quando eles perdem metade dos clientes ou tem que reduzir custo. Em cima disso, a gente avalia, porque boa parte do crescimento vem quando você se vê em situações críticas. Mas a gente não quer que as pessoas cresçam nas situações críticas, então a gente simula isso e aí faz os treinamentos de liderança, de inovação. Nosso papel é levar o caos, o bom caos para as empresas. Esse é o nosso trabalho todos os dias aí, em 150 companhias. Então, eu estou aqui com dois experts em inovação que a gente vai ter muito tema aqui para explorar. Então, para a gente começar esse nosso painel, Tami, vou fazer uma primeira pergunta para você. Apesar de se parecerem semelhantes, a digitalização e a transformação digital não são a mesma coisa. Quais são as principais diferenças entre esses dois conceitos? Legal, bom jeito de começar, Douglas. Eu acho que é sempre importante a gente setar para todo mundo, né? E a gente garantir, ou pelo menos minimizar os erros entre entendimentos. Ah, Acho que a primeira coisa para a gente começar explicando isso é que esse conceito não está tão escrito no dicionário quanto a gente gostaria. O que isso quer dizer? Tecnicamente, até existe uma definição específica, mas no dia a dia as pessoas acabam
trocando esses termos, utilizando um pelo outro, ou fazendo sessões distintas. Então, sempre quando estiverem trabalhando isso, olhem, isso é muito normal em qualquer coisa que tange a transformação digital. Sempre olhem para o outcome, sempre olhem para o que está sendo gerado. E é exatamente por esse princípio que eu vou separar essas palavras. Então, quando a gente está falando de digitalização, normalmente, né, o que tecnicamente se entende por é colocar tecnologia em cima de um processo. O que isso quer dizer? Eu não necessariamente estou mudando o que eu faço. A essência do que está sendo feito, ela continua a mesma. Eu estou mudando o que eu faço, ou como eu faço isso. Então, vamos pensar aqui, digitalização. Eu tenho um processo dentro, sei lá, de uma entrega de produção na linha da agricultura, que eu faço isso manualmente, entregando papel para um lado e para o outro. Eu vou fazer exatamente essa mesma coisa, só que agora eu vou utilizar a tecnologia para imputar esses dados no sistema e processar essa informação mais rápido. Então, eu estou digitalizando esse processo. Quando eu olho para a transformação digital é um espectro mais amplo. Então, digitalização está contido dentro de transformação digital. Então, eu tenho também a parte de colocar tecnologia dentro da minha operação para fazer as coisas de forma digital, mas eu também utilizo dessa mesma tecnologia para repensar o que eu faço. Então, por exemplo, eu posso transformar digitalmente pegando aquele mesmo processo e, por exemplo, fazendo uma cadeia autônoma onde aquele processo não exista, e da saída da minha produção, eu já faço uma venda direta com o cliente através de um sistema integrado no marketplace. Não sei, estou inventando aqui para dar o exemplo. Então, aqui seria, Douglas, a principal distinção. Normalmente, digitalização é colocar tecnologia mudando o como a gente faz as coisas, sem necessariamente repensar o que eu estou gerando como output ou outcome. Quando eu estou falando de transformação digital, eu tenho o espectro mais amplo, que eu posso tanto estar só colocando tecnologia, como também criando novos valores. Essa é a distinção mais técnica. Bacana, Tami. O Alberto, você quer complementar a resposta da Tami? A gente tem conceitos muito diferentes, muito diferentes quando vê essas questões no mercado, né? E a explicação da Tami é muito precisa, né? É super interessante a gente enxergar. E eu gosto dessa explicação da Tami, que ela é muito clara, e complementar algo que eu vi esses dias aí no SXSW, no próprio Coliseum, que para as pessoas entenderem bem esses conceitos, é interessante enxergar que a gente não vive uma revolução tecnológica de verdade, né? A gente está vivendo uma revolução antropológica. As pessoas tentam entender, muitas vezes, a tecnologia, mas elas se esquecem que existem pessoas por trás de tudo isso. A tecnologia, ela só está tendo essa velocidade absurda de transformação, de aceleração, de mundo de abundância, né? Como diz o Peter Diamandis, mas se esquecem de entender das pessoas. Então, se você começa a entender cada vez mais das pessoas, das nossas inquietudes, das nossas necessidades, a gente entende a tecnologia. Então, a gente vive uma revolução antropológica, né? E não só uma revolução tecnológica. Então, quando a gente fala de digitalização, é exatamente isso que a Tami disse. A gente está vivendo uma inserção de tecnologia em tudo que a gente vive. Mas, quando a gente fala de transformação digital, ela está acontecendo aqui dentro, né? A gente está entendendo que precisa ser melhor, ser mais objetivo, parar de perder tempo com um monte de coisa, ter relações mais genuínas, acabar com os intermediários. Então, eu acho que antes da digitalização está acontecendo uma transformação digital na cabeça das pessoas. Essa é a revolução antropológica para se refletir na revolução tecnológica que é a digitalização. Perfeito. Mas, o Alberto, quando você fala isso, então, o que é para você uma verdadeira cultura da inovação? Eu acho que a cultura da inovação, ela é muito a gente ter uma mentalidade que no inglês se fala do always better, né? Às vezes a gente acorda
e ver que o nosso celular atualizou durante a noite, né? Ou às vezes você vai pegar algum aplicativo e ver que ele fala, ó, espera só um pouquinho que eu estou instalando uma versão atualizada, né? Então, quando eu falo de transformação digital, a gente está falando de o tempo todo procurar uma melhor versão daquilo que a gente faz. Tem uma questão de inconformismo, né? Generalizado. Dá para ser melhor. Sabe aquela sobrou R$ 100 no seu orçamento no final do mês. Aí você pega aqueles R$ 100 e fala assim, eu vou investir aonde? Aonde? Na poupança, num fundo, em ação, vou deixar debaixo do colchão. A gente começa a discutir qual que é o melhor retorno que a gente vai ter para nós. A mesma coisa na revolução digital. O que que eu vou fazer para ser uma melhor versão? Esse always beta de querer instalar um software melhor na nossa cabeça e conseguir evoluir. A gente está vivendo uma constância de um mundo infoxicado, né? Tem muita informação para tudo quanto é lado. Tem estudos interessantes que mostram que a gente recebe em um dia o equivalente de informações que os nossos avós recebiam em 70 anos. Então, o que que eu faço para ser melhor? A tecnologia chega para te facilitar a vida, mas se você não tiver consciência daquilo que você pode fazer para produzir melhor, para progredir na tua carreira, mas também para comer melhor, dormir melhor, tecnologia passa a ser algo descartável. Então, ela só faz sentido se ela for ao encontro do que você entende que é para a tua evolução. Perfeito. E você, Tami, essa coisa, essa palavra inovação, ela gera muitas dúvidas, né? Para você, o que que é essa verdadeira cultura da inovação? Legal, Douglas. Você me permite, eu só queria fazer um ponto no Alberto. Eu concordo muito com o que ele disse. Eu acho que vale reforçar uma mensagem aqui, que é a gente que trabalha dentro de transformação digital, o nosso papel principal, a nossa principal responsabilidade é nunca esquecer do fator humano no meio da transformação digital. Então, eu, né, vou pegar esse espaço aqui para reforçar as palavras do Alberto, independente de digitalização e de transformação digital, sempre um processo ou uma estratégia bem feita, ela sabe onde deve colocar tecnologia, mas principalmente ela sabe qual que é o papel do humano e aonde o humano gera mais valor. A tecnologia ela precisa nos ajudar a gerar valor, mas o papel essencial é o papel do humano e como é que a tecnologia suporta isso, né? E aí tem diversas formas de fazer isso acontecer. Eu só queria reforçar, porque senão a gente, quando fala de transformação digital, a gente pode incorrer o risco de pensar que a gente está separando, né, e segmentando e uma estratégia bem feita, né, e principalmente essas discussões que acontecem nesses fóruns de inovação, reforçando essa importância do humano. Daí, conectando isso sobre a perspectiva cultural, né, quando a gente fala de cultura de inovação e a palavra inovação, se a gente pensa em inovação, né, a etimologia da palavra, do fazer o novo, o que a gente precisa para fazer o novo, né? Então, o Alberto trouxe bem o Always Beta, né, essa ideia de sempre estar aprendendo, sempre estar evoluindo, né? Isso é natural, ou deveria ser natural do ser humano, independentemente da gente estar tratando de inovação ou não. Mas para que a gente consiga fazer o novo, para mim tem dois critérios, né, muito fortes que são associados, que são talvez as coisas que nós precisamos desenvolver e não são tão naturais no universo corporativo. Por quê? Porque o universo corporativo ele se desenvolveu nas primeiras revoluções industriais muito baseado na cadeira de comando e controle. E o que acontece? Processo de comando e controle, você normalmente deixa pouco buffer, você deixa pouco espaço para erros. Por quê? Porque o processo é meticulosamente calculado. Então, eu sou bom quando eu faço uma coisa extremamente eficiente. Isso é muito verdade. O problema é que a eficiência, ela deixa pouco espaço para erro. Pela natureza da eficiência. Se tiver muito espaço para erro, significa que você também tem muito espaço para oscilar dentro daquilo que você está fazendo e você não é tão eficiente quanto você poderia. Na contramão disso, ou não na dualidade do mundo, vamos chamar assim, você precisa ser eficiente ao mesmo tempo que você também precisa deixar espaço para aprender. E deixar espaço para aprender significa cometer erros.
Então, aqui é onde começa, talvez, na cultura da inovação, o primeiro grande choque dessas realidades. Porque a gente precisa continuar sendo eficiente, mas a eficiência no mundo moderno, neste mundo onde a gente opera através de transformação digital, é uma eficiência que eu sei errar pequeno. E talvez essa daqui seja, para mim, da cultura da inovação, a grande mudança que a gente precisa fazer, tanto nos nossos processos de gestão, que é como é que eu gerencio, como é que eu treino, como é que eu preparo pessoas para experimentar, para errar e ter uma cultura que aceita isso, ao mesmo tempo que eu não abro margem demais para fazer isso, para que eu perca eficiência, porque o espectro ficou muito grande, daí eu fico uma barata tonta fazendo qualquer coisa. Então, a inovação não é fazer qualquer coisa e de qualquer jeito. Existe uma ciência por detrás disso, mas é uma ciência que a gente está tendo que reaprender a fazer num universo onde a gente é muito eficiente. Então, eu tenho pouco espaço instalado para cometer os erros que inovação precisa, para que eu faça essa experimentação e para que, consequentemente, eu evolua constantemente. Então, eu adicionaria esse fator por detrás de Always Beta, que normalmente é o que eu vejo as organizações tendo a primeira maior dificuldade, é como é que eu equilibro essas coisas, aonde eu equilibro, e obviamente a partir daí nascem perguntas como confiança, agilidade, né, espectro de aprendizado, portfólio de multidisciplinaridade, aí vai, né, a gente vai tendo todos os elementos que eu tenho certeza que a gente vai conversar ao longo aí do dia. Olha que interessante. A Tami trouxe um dado muito, muito importante, porque tudo é baseado em planilhas. Você tem que seguir a planilha. Só que eu vejo a inovação, se você não foge da planilha, como que você vai inovar? Porque a inovação ela acaba sendo, às vezes, uma coisa meio disruptiva. Então, a minha pergunta é, quais os principais desafios que as lideranças encontram para atuar nessa evolução tecnológica? Eu queria escutar do Alberto essa resposta. Pô, Douglas, é uma ótima pergunta, né? Porque a liderança, ela talvez tenha o grande ônus de questionar o status quo o tempo todo, né? A gente vem aprendendo o tempo todo, vendo líderes que a gente teve, né, na nossa carreira, e de repente, quando a gente vira líder, você é convidado a virar uma metamorfose ambulante. Aliás, é melhor ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Eu acho que o grande desafio hoje da liderança, além de equilibrar rigor e generosidade, né? Que é quando tem que ser rigoroso, quando tem que ser generoso, seja, né? É se tornar irrelevante. O líder, ele precisa se tornar irrelevante para conseguir fazer a equipe dele prosperar e até para que ele ou ela assumam novos desafios. Mas eu acho que essa questão, né, do desafio da liderança em todos os dias está muito focada em o líder conseguir assumir que ele é um eterno aprendiz. A gente enxerga muitas vezes, e a Tami falou muito bem dessa cultura do erro, né? A gente tem um problema dentro das organizações que é não saber lidar com o erro. Aliás, nós, da cultura latina, a gente aprende desde cedo que erro é precedido de uma reação violenta, física ou verbal, né? Então, se faz alguma coisa errada quando você é criança, você recebe uma chamada de atenção de algum adulto, ou apanha, né? De cinta, a gente apanhava, né? As crianças apanhavam, né? Eu apanhei, né? Chinelo. Então, a gente aprende que erro vem em seguida do erro, vem uma punição violenta. Quando a gente chega nas organizações, as pessoas têm a mesma mentalidade, né? A gente começa a colocar a culpa nos outros, coloca a culpa no mercado, coloca a culpa na China, no câmbio, na taxa de juros, no governo. A gente fica mestre, né, na arte do desculpability, que é conseguir... e culpa é diferente de responsabilidade. O líder, ele tem uma tarefa muito grande de conseguir trazer e transformar essa cultura do erro em cultura da aprendizagem. A Amy Edmondson, que tem um livro que todo mundo deveria ler, né, chamado Organização Sem Medo, ela fala da escala do erro. Ela fala que tem erros louváveis e erros inadmissíveis. Violação deliberada, por exemplo, é um erro inadmissível. É punido com demissão.
Mas você tem erro que gera aprendizagem, o erro do teste, o erro do entendimento de um cenário e uma mudança radical. Então, eu acho que o papel da liderança, antes de mais nada, é reconhecer que é um aprendiz. Segundo, transformar o erro em processo de desenvolvimento das pessoas. Ele precisa deixar claro para os colaboradores o que é o erro bom e o erro inadmissível. E terceiro, conseguir se tornar irrelevante. Então, dentro de uma cultura de inovação, e isso não acontece da noite para o dia, você precisa ter empresas, além de implementar um processo mais humanocrático, né, como diz o Gary Hamel, né, para que exista a cultura da inovação. Né? A gente estava falando do Always Beta, dificilmente, até me falou muito bem do comando e controle, dificilmente você vai ter uma organização que vai pregar o desenvolvimento de inovação se ela punir o erro dos colaboradores o tempo todo, se ela tiver comando e controle, checando e rechecando tudo que todo mundo faz. Então, quem dita a cultura de inovação, muitas vezes, é a liderança, né? A liderança dita a cultura da empresa. Então, para a liderança, o processo de reinvenção precisa ser prioritário, né? E claro que os colaboradores vão seguir essa linha se for um walk the talk exemplar. Tami, a pergunta surgiu dessa tua colocação. Você acha que também é isso? Eu concordo muito com o Alberto, e adorei que ele citou a Amy. Eu reforço, reforço o quote do livro para quem estiver olhando a Amy Edmondson, ela, né, para quem não conhece o background, esse livro dela ficou muito famoso depois que as organizações começaram a discutir a famosa segurança psicológica. Então, quem tiver na área né, de gestão de pessoas, e aqui isso inclui pessoas que estão no setor que cuidam de pessoas, mas todos nós somos gestores de pessoas, então eu realmente recomendo o livro para todos. E conecta muito com a parte de liderança, né? Esse desafio dos líderes dentro desse processo, eu gostei de como o Alberto começou, porque às vezes, quando eu dou palestra para executivos, né, com seus 40, 45, 50 anos, eu gosto de brincar que, olha, antigamente, quando você olhava e via a pessoa com 40, 45, 50, normalmente era uma carreira mais estável, então você chegava e ali era voo cruzeiro. A partir dali era faz o que te ensinaram, que tá tudo certo, que a máquina vai funcionar. E daí eu compartilho e falo assim, ó, sinto muito, para você não é assim, e não será assim. Sabe aquela bomba que provavelmente o teu antecessor deixou para você porque ele conseguiu empurrar? Pouco provável você vai conseguir fazer a mesma coisa. Muito provável que você não só não vai conseguir empurrar uma bomba, como provavelmente você vai ter 3 na mão fazendo malabares e tentando descobrir qual que você vai deixar cair depois. Por quê? Porque a gente está associando 2 transformações ao mesmo tempo. Eu estou, né, e pegando toda a mudança antropológica que o Alberto trouxe no começo, eu estou numa sociedade em transformação, aonde todos nós, na pessoa física, também estamos tendo que lidar com tudo isso que está transformando. Então, às vezes, é importante a gente sair da cadeira corporativa, né, da instituição que nós trabalhamos, que no final essa instituição é uma casca que tem pessoas dentro, independentemente de qual eficiência essa organização é. Então, o que está acontecendo na minha vida como pessoa física? O quanto que eu estou interagindo com essas tecnologias? O quanto que elas estão entrando na minha casa e coisas que para mim eram normais não estão acontecendo? Aí a gente joga toda essa transformação e coloca essa pessoa dentro de uma estrutura que tem essas mudanças. Então, esse daqui é o primeiro grande bloco. Somado ao segundo bloco da liderança, que é eu preciso tomar decisões para que a minha organização seja sustentável no futuro e rentável. E daí a gente começa a discutir coisas como o que é futuro? Ou qual que é o desenho desse futuro? Esse futuro tem AI no meio, né, para falar a palavra do momento? Esse futuro
tem mais pessoas trabalhando na minha organização? Tem menos pessoas trabalhando na minha organização? Essas pessoas estão fazendo o que na minha organização? E aí, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente percebe que a gente, como líder, tem muito mais perguntas do que respostas, como sempre. O problema é que a projeção dessas respostas, elas são muito mais cinzentas do que elas foram, porque as coisas estão se mexendo muito rápido. Então, eu acho que um bom líder, ele, né, para não repetir o que o Alberto trouxe, talvez uma adição, na minha perspectiva, tá? E aqui é um pouco pessoal, ele tem a coragem de ser um líder transparente com toda essa mudança. Porque ninguém sabe. E o líder que fala assim, não, eu sei o que está acontecendo, eu sei para onde a gente está indo, fica todo mundo tranquilo, só me segue, ele está tomando um risco para ele de controle que ele não está chamando as pessoas para construírem juntos. E vamos lembrar que inovação é um esporte coletivo. Não dá para fazer tudo sozinho. Então, eu acho que, na minha opinião pessoal, essa talvez seja uma das grandes mudanças que a gente está vendo nas organizações. Elas estão cada vez mais contando com todos, e por isso que cultura virou uma coisa tão importante, porque você quer compartilhar valores, e o propósito vai estar dentro do teu eixo cultural, de o que nós somos como organização, o que nos mantém sustentável, o que nos constrói para o futuro, cada um no seu papel. E essa para mim talvez seja a maior dificuldade do novo líder, é lidar com tudo isso e ainda ter que construir essa organização que se move num coletivo, né? Nós sempre fomos sistemas organizacionais, mas eu acho que cada vez mais nós precisaremos ser mais simbióticos para que nós consigamos evoluir e gerar valor como organizações. Perfeito. Só antes de eu fazer a próxima pergunta, Alberto, o pessoal aqui no chat está pedindo, você consegue repetir o nome do livro e da autora que você acabou de citar? Sim, a Amy Edmondson é uma professora titular, né, da Harvard Business School. Ela tem um livro chamado Organização Sem Medo. É muito interessante. Ela é hoje uma das queridinhas, né, do mundo corporativo, e ela fala exatamente isso que a Tami disse, né, da segurança psicológica, e traz ponderações muito interessantes que a gente está vendo, que segurança psicológica não se confunde com positividade tóxica, né? Você entra numa organização, não é só o líder que é responsável por dar diretriz clara, mas também os colegas, atuar no rompimento dos feudos e das panelinhas, uma desconexão completa a respeito daquilo que a gente chama de performance, né? Ela fala uma frase que eu gosto muito, né? A gente teve recentemente num congresso juntos, inclusive, que ela fala assim: você quer ter alta performance? Tenha e ganhe grátis uma síndrome de burnout. As pessoas confundem muito o que é alta performance, né? Ok. Agora voltando aqui, a colocação da Tami foi muito interessante. Ela falou dessa parte de cultura. Eu queria emendar numa outra colocação também, uma outra palavra que também dentro do cooperativismo é muito importante, que é o propósito. Vocês acham que o propósito ele tem um impacto muito grande para o sucesso da transformação digital? Eu queria começar com você, Alberto. Eu acho que tem, mas ainda assim, eu acho que a gente precisa falar mais a respeito de propósito, né? Você sabe que eu tive uma experiência de vida, né? Uma vez eu estava liderando uma equipe e eu estava com todos os executivos e aí a gente estava falando a respeito que não ia ter bônus, né? Naquele mês, porque a turma não tinha batido a meta, né? E aí eu fiz um comentário falando, poxa, mas a gente está melhorando no nosso propósito, a gente está crescendo. E aí eu ouvi aqueles comentários, né, de bastidor, assim, a hora que eu estava saindo da reunião, um dos executivos virou e falou assim, agora a gente vai enfiar propósito no tanque de gasolina, vamos ver se o carro anda, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma situação em que o propósito acabou virando um dragão, sabe? Uma entidade utópica, né? Ufanista. Então, as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é de fato propósito, até os próprios líderes da organização. E aí a gente confunde muito propósito com aquilo que te tira da cama
né? Cedo, num dia de frio. Propósito é aquilo que te faz engolir sapo, sabe? É aquilo que você fala assim, vou embora ou fico? Não, eu estou aqui para pagar minha conta. Às vezes o teu propósito pode ser absolutamente fora de romantismo, sabe? Tem gente que não muda da empresa porque não tem para onde ir e tem uma prestação e está no Serasa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar e parar de romantizar esse propósito de que você chega para um... Eu vejo alguns presidentes de empresa que falam assim, a gente vive numa família aqui. Família, mas quando você perde o emprego, quem tem filho, né, que está nos assistindo, né? Imagina que você tem um filho ou uma filha. Aí seu filho começa a ir mal na escola, começa a tirar um monte de nota vermelha, vai repetir de ano, a performance dele está baixa. O que você faz com o teu filho? Você põe para adotar, concorda? Não, né? Você não faz isso, né? Você não põe teu filho para adoção porque ele está... Porque numa família, você entende os gaps e as deficiências das pessoas e atua. Numa empresa, o funcionário que não tem uma boa performance, ele é demitido dessa família, com a falsa desculpa, inclusive, que não é nada pessoal, mas vou te demitir. É claro que é pessoal, tudo é pessoal. Então, os propósitos, eles só funcionam se você consegue colocar sentido naquilo que as pessoas estão fazendo. Tem gente que quer colocar dinheiro no tanque de gasolina, outros querem sentir prazer, outros querem mudar o mundo, e eu acho muito difícil, às vezes, uma organização se limitar à tentativa de uma frase, e é por isso que a gente vê com muita incredulidade esses quadrinhos bonitos que tem, às vezes, dentro das salas de reunião, com a nossa missão, visão, valores, e dentro da empresa tem um líder que assedia os outros e não é mandado embora porque tem alta performance. Sabe, vou mandar embora esse líder aqui, essa líder, ela grita, assedia moralmente, sexualmente, mas bate resultado de 120%. Então, tem uma falsidade, né, dentro das organizações muito clara. E às vezes a gente não ataca isso falando que o propósito é lindo, o propósito é grande. Olha o varejo brasileiro quebrando, se esfacelando. Um monte de empresa. Quebrou a Livraria Cultura essa semana. A gente sabe o que aconteceu com lojas americanas, com Marisa, com um monte de empresa. E aí eu te pergunto, o propósito dessas companhias foi suficiente para salvá-las? Não foi. Pode ser um propósito lindo, mas no final das contas o bottom line não segurou a onda. Então, eu prego aqui um discurso de realidade, né? De autenticidade das relações, de olho no olho, falar o que é verdade. Se você tem uma relação boa com as pessoas, você não precisa ficar tentando empurrar nelas o convencimento de um propósito. Isso que é bom, a gente mexer nas feridas. O Alberto falou, então, a gente tem o propósito, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Concorda, Tami? Qual a tua visão? Eu acho que é um tema delicado, eu concordo com o Alberto. O problema é que, assim, a gente faria as 8 horas de conteúdo hoje só discutindo sobre este assunto e a gente provavelmente não chegaria a uma conclusão binária. E é aí que mora o problema. O fato da gente não conseguir chegar numa binariedade faz com que nós tenhamos que gerenciar o espectro do que significa isso. Então, eu talvez separaria em 2 blocos. Propósito, missão, visão organizacional e o propósito individual de cada um dos colaboradores em participar daquela organização. A primeira coisa que para mim deveria ser o mais perto de matemática possível é: estes valores eles precisam estar, se não um sobre o outro 100%, muito próximo disso. Organizações não deveriam ter pessoas que não estão alinhadas com a direção que a organização está tomando, sobre a perspectiva de por que eu saio da cama e o que a gente está fazendo, qual que é a nossa missão, o que eu quero fazer com isso. Por quê? Porque vamos lembrar do que a gente já discutiu. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a experimentar, que queiram transformar, que estejam dispostas a aprender o que vai acontecer e como vai acontecer. E isso dificilmente vai acontecer se aquela pessoa não quiser ir para aquela direção. Então, uma
uma das temáticas que vem surgindo em livros de inovação nos últimos anos, como é que você gerencia a mudança da direção a partir da transformação digital com as pessoas que estão dentro da organização. Por quê? Porque a organização evolui e às vezes você tem um mismatch, né? Você estava indo para lá, o mercado daquela direção ele não funciona mais, você teve que mudar a direção da organização e algumas pessoas não querem essa mudança. Então, esse é o primeiro grande desafio dessa conexão de propósito, é que você tenha pessoas que estejam alinhadas com a razão de existir da organização. A segunda coisa, né, isso já é difícil o suficiente sobre a perspectiva de organização, a segunda coisa, eu concordo muito com o Alberto, cada um tem a sua razão de estar comprometido com a organização, né? Isso é muito do pessoal, e daí tem várias literaturas ou formas de gestão o quanto que você se aproxima ou se distancia disso sobre a perspectiva de gestão. Mas eu acho que como indivíduo, principalmente dentro, né, desses novos modelos que a gente tem visto, uma coisa importante para a gente considerar é como é que eu agrego essas pessoas, né? Como é que eu trago elas para se sentirem parte dessa história. Talvez esse seja o outro grande desafio de propósito. Então, para que eu faça com que essas pessoas se sintam parte, a primeira coisa é que as pessoas precisam saber para que a organização existe. E aí é onde é que nasce, talvez, um dos problemas que a gente não deveria ter, mas a gente tem. Então, vocês que estão assistindo, eu peço que vocês façam o exercício e, obviamente, eu vou excluir, né, presidentes e C-level, porque se essa resposta aqui for não, aí talvez o problema seja um pouquinho maior, vocês sabem o que é o propósito da organização, da cooperativa, ou da instituição que vocês trabalham por. A razão, o que ela quer fazer, o que ela quer transformar. E não o bonitinho da parede. Não é aquele coach lá que você faz tipo, a gente teve um treinamento de 10 bilhões de horas e falaram pra gente ficar repetindo. Não, não esse. A essência, nas suas palavras. Você sabe para o que a tua organização existe? Então, essa é a primeira coisa. A grande maioria das organizações não dá visibilidade. Existe o plano bonito, estratégico, que é um retiro de executivos, e que acabou, mas eu tenho várias outras pessoas que eu toco. Então, como é que a gente dá essa visibilidade, né? Então, aqui mora o desafio, e esse fator, ele é um pouco mais amplo do que transformação digital, mas ele vai tocar em transformação digital, porque o fato das pessoas não saberem por que sua organização existe insere mais medo quando você quer transformar. Então, só para fazer a conexão aqui, para a gente não perder a temática. Quando a gente vai no segundo passo, então tá bom, eu sei o que minha organização faz. A segunda coisa que cada um de vocês tem que se perguntar dado que essa organização, pergunta 1, eu estou comprometido com isso, é isso que eu quero fazer? 2, como é que eu contribuo para fazer isso? E daí é como a gente coloca cada um de nós como um motor de transformação para a organização. E daí é essa reflexão, né? Hoje é quinta, então essa reflexão que vocês podem fazer para atuar amanhã. Tipo, o que é que a gente está transformando, para onde é que está indo, onde é que a gente está inserido e como é que a gente chega lá. É essa energia do movimento que a gente precisa para colocar as organizações no pace da velocidade que as coisas estão acontecendo. Pô, Tami, mas você está falando para todos os indivíduos começarem a se mexer dentro das organizações. E eu, como gestor, o que eu faço com isso? Aí é conectando tudo aquilo que a gente estava falando. Você não quer movimento e transformação? É assim que a gente começa a fazer esse movimento bottom-up. Aí você vai precisar de uma estratégia, você vai precisar dar direcionamento, você vai precisar conseguir dar o espaço para esses experimentos. E então a gente fecha, né, de uma maneira simplificada o loop, mas eu separaria, propósito para mim ele é tão importante por causa disso. Ele é a nossa fagulha inicial para que as pessoas elas estejam comprometidas para ir para frente. Tem muita história bonita nos trouxe até aqui, mas como a gente já discutiu, tem bastante pista ainda para correr e a gente precisa de energia para conseguir seguir nessa pista, porque ela não está pavimentada ainda, então vai trepidar bastante.
É como você falou, Temer, eu acho que é um tema espinhoso e a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso e não sei se a gente ia chegar num consenso, né? Mas é interessante, eu acho que a colocação de vocês foi muito pertinente. Agora, eu queria fazer uma pergunta, mudando um pouco, acho que, de assunto. O que vocês veem como tendência de mercado? O que vocês acham que vai acontecer e que vai moldar os negócios daqui para frente, nesse sentido? Alberto, queria escutar você. Bom, é um desafio sempre responder essa pergunta, né? Eu acho que a gente está vivendo um dilema muito forte, né? Eu acho que a Tami falou muito bem da inteligência artificial, né? Principalmente a generativa. Eu acho que a grande tendência hoje que eu enxergo é que esse negócio ganhou uma velocidade e uma seriedade muito maior do que a gente viu a respeito do metaverso, né? E ele é um código aberto, já tem um monte de empresa. Eu acho que, de fato, isso vai mudar o jogo no seguinte sentido. O conhecimento, ele já era público quando a gente tinha um Google, mas ele só trazia a informação que você procurava, né? Hoje, a inteligência artificial, ela gera a informação, ela cruza dados, ela traz conclusão, ela aprende. Então, a gente vai viver cada vez mais uma situação em que existe a popularização do conhecimento. Os nossos executivos, os profissionais de mercado, vão ter um grande dilema, que é ou a gente escolhe falar do que já existe, a informação é pública e a gente simplesmente vai ser um repetidor das informações, e eu acho que vai ter um grupo de pessoas e empresas que vão continuar apostando nisso, mas você vai ter um grupo de pessoas que vão se diferenciar, empresas que vão se diferenciar, que vão estar fora do chat GPT, que é a turma que vai criar conteúdo, que vai fazer tendência, que vai entrevistar o cliente, que não vai pegar a informação pronta, quentinha, vinda de um site e simplesmente replicar. A gente vai viver um mundo onde os makers, ou seja, aqueles produtores de conteúdo, de informação, de novas tecnologias, vão se diferenciar à frente e aqueles que simplesmente pegam o que já existe. Isso vale, por exemplo, para quem escreve. Quem escreve ou vai escrever, né, do seu jeito, mas vai ter aquela turma que vai colocar no chat GPT. Você vai ter gente que vai fazer análise de jogos olhando o chat GPT, inteligência generativa. Você vai ter gente que é designer e vai utilizar as ferramentas de inteligência generativa, e aquela turma que vai mover. Essa é a primeira coisa. Então, a régua sobe de uma maneira brutal, aonde talento passa a ser o grande divisor de águas, e principalmente companhias que vão ter que repensar o tempo todo o seu jeito de atuar. Eu já tinha falado do varejo, mas a gente está vendo aí o segmento automotivo, a própria cooperativa, né? O mundo das cooperativas vai precisar se reinventar, né? Por que vai ter que se reinventar? Porque existe ainda uma concorrência brutal, não só dos bancos, mas de startups que chegam com muita violência se aproveitando da miopia do mercado, né? Hoje eu estava lendo uma notícia que a Visa comprou uma startup brasileira chamado Pismo por R$ 1 bilhão. Então, a gente vê esses movimentos, e o meu convite para quem trabalha numa cooperativa é que se reinvente o tempo todo, porque principalmente quando a gente fala de cooperativas financeiras, bancárias, do agronegócio, são companhias e cooperativas que adotam o mesmo modelo histórico de relações. Coloca uma diretoria, a diretoria se reúne uma vez por mês, tem uma assembleia, toma decisões, cascateia, e você vê que as coisas não se reinventam em muitas delas. Tem cooperativas que são super modernas, têm uma visão de mercado muito diferente. Então, meu convite é: será que o que trouxe vocês como cooperados até aqui vai ser a mesma coisa que vai levá-los aonde vocês querem? E na maior parte das respostas vai ser não, porque o modelo tradicional de liderança, de promover, recrutar, demitir, de convocar associados, continua sendo o mesmo. Então, quem souber se reinventar e se autoquestionar sobre isso, vai sair na frente. A grande tendência é questionar tudo que faz, na minha visão, Douglas.
Alberto, concordo 100% com você. O único problema é uma estrutura que você tem, né? Uma estrutura fincada, já meio tradição, para você mudar isso é complicado. Mas também, é como a Tami falou, é um bate-papo aqui que a gente ficaria o dia inteiro discutindo sobre isso. E você, Tami, na sua visão aí, quais tendências, o que você enxerga? Olha, eu vou começar com o coach que já virou clichê, mas talvez seja a melhor forma de começar aqui. É, tipo assim, a única certeza que a gente tem é a mudança. Dado que isso é verdade, ah, eu acho que a gente está num momento econômico muito particular, né? A gente está saindo de uma, vamos chamar, crise mundial nunca antes vista, seja sobre a perspectiva sanitária, seja sobre a perspectiva econômica, seja sobre a perspectiva social, seja sobre a perspectiva política. E como, e aí a melhor forma, né, quando a gente estuda ciências de futuros, né, para fazer esses cenários, a melhor forma da gente ter ideias de como as coisas funcionam, principalmente sobre a perspectiva social e cultural, como é que os seres humanos mudam em crises, é olhando para trás. E se tem uma coisa que é muito clara, né, quando a gente olha dados históricos, é que as mudanças estão começando a aparecer. Ou seja, a gente ainda não viu nada do que vai se instalar pela frente. Por que eu começo a responder dessa forma, né? O que parecem ser tendências que aceleram? A gente cada vez mais vai inserir tecnologia dentro das nossas vidas. Nós cada vez mais vamos ter que rediscutir o que significa o balanço entre homem e máquina. Consequentemente, a gente vai ter que redefinir o que é o papel do humano dentro das organizações e como é que isso opera. E somado a tudo isso, a gente vai ter que descobrir o que são os novos valores econômicos que permeiam esse mundo de mudanças, ou seja, quais são as demandas que nascem. Né, a forma da gente pensar nisso, tem vários indicadores aparecendo, se a gente para pensar, há 10, 15 anos atrás, a gente não sabia o que era uma profissão de desenvolvedor de aplicativos. Coincidentemente, foi hoje, né, que em 2006, se eu não me engano, que foi lançado o iPhone, literalmente na data de hoje. Então, a gente não sabia o que era smartphone, a gente não sabia o que era aplicativos, e hoje é difícil a gente pensar um mundo sem ele, sem essas profissões, sem essa demanda, sem esse valor gerado. Então, eu acredito que a gente está nessa infância de descobrir essas novas coisas, e essa vai ser a parte da tendência da tendência futura. Então, para mim, o que a gente precisa estar, né? Eu não tive a oportunidade de falar isso para o Alberto, mas eu vou falar agora, adorei o nome da escola e a ideia que vocês fazem, eu não conhecia. Então, vamos pegar, né, da Escola do Caos, tipo assim, o que eu me prepararia? Como é que eu tenho uma organização que ela tem mais tecnologia embutida, que os meus clientes querem coisas com uma informação mais estruturada, mais rápida, que qualquer contato humano tem que ser muito valioso, porque senão eu quero ele de uma forma mais iterativa, e que o valor que você está me entregando, ele precisa fazer sentido dentro das minhas demandas. E aí a gente volta para os princípios, né, dos valores econômicos, e vamos para o valor do cooperativismo, O que é o intangível para além da transação econômica normal? Eu acho que nós vamos viver um mundo onde valores intangíveis como relacionamento, conexão, proximidade, eles vão ser cada vez mais apreciados. E aí é onde, na minha visão de futuro, modelos cooperativistas, eles têm vantagem. Por quê? Porque eu já tenho uma rede instalada.
A partir dessa rede instalada, é como é que eu utilizo todo esse conhecimento, toda essa matéria, todo esse ativo para gerar o máximo de valor, não só para competir no fator econômico, mas também quais são as outras coisas que eu posso tirar disso. Porque a gente vai viver, né, no mundo onde a demanda pelo intangível, pela conexão humana, pelo valor para além da transação, ele vai ficar cada vez mais importante. Por quê? Porque a gente já resolveu que o lado da tecnologia ele vai acelerar. Então, quando o lado da tecnologia acelera, eu diminuo a necessidade de ter aquele buffer de erro humano. Por quê? Porque a tecnologia vai resolver aquilo ali. Só que tudo que ela não resolve, aí eu fico com um baita de um buraco. Então, para mim, essas são, digamos, as tendências um pouco mais certas. A gente vai aumentar o nível de tecnologia, consequentemente, a gente vai ter que redescobrir como inserir o valor do humano. E, para mim, essas são as grandes oportunidades que vale a pena viver por. A gente vai ver, eu sou uma super otimista aí dessas visões futuras, e eu acho que a gente está numa fase muito interessante, muito difícil, desafiadora, porque é nova, mas muito interessante para que a gente consiga construir aí um mundo muito melhor para se viver, mesmo com todas as facilidades tecnológicas. Bacana também. Infelizmente, a gente está chegando aqui na reta final desse painel. Olha, foi um tema bem bacana. A gente teve muita interatividade aqui no chat, isso é legal. Por exemplo, o Edivan Dias de Moura, ele falou assim: eu sinto falta de um grande marketplace cooperativo no Brasil. Também acho. A gente fala muito isso num tema mais focado em intercooperação. De repente, esse marketplace, além de sair do sistema, ele podia ser uma coisa interna dentro do sistema. Agora, para a gente fechar aqui, eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo, até para a gente não estender muito. O Salvador Serrato, ele pergunta assim: existe um risco de eliminação própria dos que ficarem paralisados? Ou seja, as cooperativas financeiras que não evoluírem, elas podem sumir? Alberto, você que começou esse tema, eu queria que agora você respondesse isso para a gente encerrar. Sucinto para a gente. Claro. Eu acho que sim. Existe um professor também da Harvard Business School, né, chamado Boris Groysberg, fez uma pesquisa muito interessante. Se você não aprende nada novo, não faz um curso, não se atualiza, você deprecia 20% ao ano. Então, em 5 anos, você está fora de mercado. Cooperativa, quando a gente está falando de um grupo de gente. Então, não é a cooperativa que não se atualiza, são os diretores que não se atualizam. Se essas pessoas não tiverem um incômodo, né, o tempo todo de se reinventar, a tua cooperativa vai sumir. E eu acho que a minha grande dica aqui é: se você percebe que você está num lugar onde as pessoas têm medo da mudança, são resistentes, não tentem mudá-las. Mude você de cooperativa, muda você de empresa, vai ser feliz. Às vezes a gente para tentar mudar aquilo que não vai mudar nunca. É da onde a gente menos espera que as coisas mudem, que não vai mudar nada mesmo. Excelente. Tami? Eu concordo, a resposta sucinta é sim, mas a resposta complementar é: isso vale para todo mundo. Então não é, mas você está parado. Qualquer um que parar hoje está correndo risco. Então, pensem que todo mundo vai estar buscando se mexer, porque todo mundo tem medo de morrer. Então não basta se mexer de qualquer jeito. É tipo assim, se mexa sabendo porque está se mexendo. Porque não é aquele. Você não vai ganhar o primeiro lugar porque você falou, putz, está difícil se mexer e eu saí da cama. Tem muita gente que já pulou da cama e está correndo. Então, acho que talvez essa seja a mensagem e espero que seja vista de forma positiva. Não estou querendo aterrorizar ninguém, mas olhem para o lado. Tem gente parada, mas tem muita gente correndo. Muito bom. Eu acho que esses recados, eles funcionam, como você falou, Tami, além de ser específico, ele engloba todo mundo. E isso vale para todo mundo. Acho que a gente não pode parar. Como o Alberto falou na colocação dele, antes a gente demorava 70 anos para aprender alguma coisa que hoje a gente aprende em uma semana. Então, essa diferença é muito grande.
Gente, a gente está chegando agora realmente aqui na reta final. Vocês deram um show aqui de apresentação. Vocês trouxeram um conteúdo aqui que foi maravilhoso. Queria que vocês deixassem agora um recado final para todo mundo que está nos assistindo. Esse tema inovação, essa transformação digital, eu acho que não é uma parcela que a gente está falando de todo mundo. Inevitavelmente a gente vai atingir todo mundo. Queria que você deixasse um recado final para a gente encerrar. Quiser deixar o contato também de vocês, é bacana. O pessoal entrar em contato se tiver alguma dúvida também. Tami, passo a bola aí para você. Bem, só Douglas, pessoal da Copytalk, só queria agradecer o convite de novo. Prazer, tá, Alberto? Prazer te conhecer. Acho que foi riquíssima a conversa e ficaria aqui por horas. A mensagem final, eu gosto de dar essa mensagem, nenhuma transformação acontece da noite para o dia, mas ela começa da noite para o dia. Então, comecem. Acho que essa talvez seja a minha mensagem final. Qualquer dúvida, qualquer contato, sempre um prazer conectar. Então, vocês podem me encontrar no LinkedIn, meu nome é bem único, então Tami Marcato, vocês me encontram lá e seria um prazer conversar, tá bom? Obrigada de novo, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo dia de evento. Bacana, Tami, Alberto, foi muito legal estar com você. Obrigado, Douglas. Obrigado, meus amigos que nos prestigiaram. Obrigado também a Tami. Obrigado pelas perguntas que enviaram. Bom, eu acho que a dica aqui é um resumo, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Camille Claudel: há sempre algo de ausente que me atormenta. Né? Tem sempre alguma coisa que vai faltar na nossa vida que vai nos atormentar e que a gente ressignifique esse tormento para querer ser um pouco melhor todos os dias, né? Então que você acorde todos os dias querendo ser uma versão um pouquinho melhor do que foi ontem, né? Mesmo que seja 1% só, para a gente evoluir. Tenha uma visão otimista da vida, seja feliz, né? E que a gente leve muito mais amor para o ambiente de trabalho, né? A gente tem que abandonar esse rigor, essa falta de autenticidade para levar muito mais emoção e amor. Convido todos os nossos participantes aqui para assistir o podcast Caos Corporativo. Toda semana a gente faz debates super calorosos, Caos Corporativo no Spotify. Agradeço a todos vocês, um abraço, até a próxima. E obrigado, Douglas, parabéns aí pela excelente condução, viu? E um beijo também. Quero ser seu amigo, viu?